Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polasso e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe a secretária de Saúde do município de Toledo, Gabriela Kucharski, ela que vem para falar um pouco sobre o setor de saúde no município de Toledo, uma avaliação aí do ano de 2023, traçar perspectivas para o ano de 2024, a gente vai falar sobre algumas questões aqui da saúde de Toledo, Hospital Regional, Central de Especialidades e muito mais. Gabriela, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. Obrigada, Kelvin. Bom dia para ti, bom dia para todos que nos escutam, que nos assistem, né? Para nós é uma alegria poder estar aqui, fazer esse balanço contigo, né? Poder trazer informações da saúde aqui no município de Toledo. Então, Gabriela, para começar esse nosso bate-papo, o ano está chegando aí na sua reta final, últimos dias. Já deu para traçar, para fazer uma avaliação de como que foi esse ano? Sim, a gente a gente tem muitos desafios na saúde pública, acho que é importante a gente colocar isso, mas também a gente vê que nos últimos anos a saúde pública em Toledo avançou bastante, né? Hoje nós temos a Secretaria da Saúde dividida em 8 departamentos e cada departamento teve o seu avanço específico durante esse período da gestão desde 2021, em especial em 2023. Claro que 2023 merece um destaque para a saúde especializada, porque a gente teve a inauguração da nova sede da Central de Especialidades e tivemos também a inauguração do Hospital Regional, mas a gente vem avançando muito também na atenção primária, né? Então, eu acho que valeria a pena a gente fazer um balanço através desses departamentos. A gente falar um pouquinho da atenção primária e falar um pouquinho também da atenção especializada para que as pessoas pudessem compreender como que funciona a saúde e como que isso tem acontecido e avançado nos últimos anos. Nesse sentido, até uma dúvida frequente de algumas pessoas é a questão do funcionamento dos atendimentos, porque a gente tem as UBSs, a gente tem o mini hospital, a gente tem as UPAs, o Bom Jesus ali. Nesse sentido, como que funciona mais exatamente o atendimento? Isso mesmo. Então, a rede hoje ela está organizada através da atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, as UBSs, ou conhecido popularmente como os postinhos de saúde, né? Cada bairro tem o seu posto de saúde, a sua UBS, e essa é a principal porta de entrada do sistema. O que isso significa? Para acessar a maior parte dos serviços, inclusive os serviços especializados, a pessoa precisa iniciar o seu atendimento pela unidade básica de saúde. E é ali que ela vai ter também a maior parte dos serviços ofertados, né? A maior parte das demandas de saúde, a maior parte das questões de saúde das pessoas deve, via de regra, se resolver dentro da própria unidade básica de saúde, né? Então, as unidades, além delas serem a porta de entrada, elas vão resolver a maior parte dos problemas da população. A partir daí, a gente tem um encaminhamento para a saúde especializada. E aí, a gente tem a Central de Especialidades e temos também a saúde mental, que são os CAPs, que é o Ambulatório de Saúde Mental, quando as questões são relacionadas à saúde mental. Isso é de forma ambulatorial que a gente fala, ou seja, situações que na maior parte das vezes não são urgências. Quando a gente fala de urgências e emergências, nós temos 2 portas no nosso município, que é o PAN, o Pronto Atendimento Municipal, que fica lá na Vila Pioneira, e temos a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Becker. Entre PAN e UPA, nós temos hoje no município sempre 15 médicos de plantão. São 5 médicos fazendo atendimento no PAN, lá no mini hospital, né, popularmente conhecido como mini hospital, que faz atendimento para pessoas de 13 anos ou mais, e principalmente as emergências clínicas do SAMU. E na UPA nós temos, via de regra, 7 médicos fazendo atendimento da parte clínica e mais 3 médicos fazendo atendimento da pediatria. Na UPA a gente tem também as avaliações de ortopedia, então nós temos um ortopedista que faz a avaliação dos pacientes e temos psiquiatras que vão até lá para fazer a avaliação de pacientes que são da saúde mental e que precisaram adentrar o sistema pela urgência por, às vezes, motivo de surto, entre outras situações, né? Então, na UPA, a gente ainda tem esses serviços especializados, que são, digamos assim, uma exclusividade de Toledo, porque, via de regra, as UPAs, elas não contam com avaliações de especialistas. Aqui a gente tem para poder melhorar esses encaminhamentos para os hospitais, né? A gente sabe que é um desafio a questão de acesso aos hospitais hoje, então a gente já tem esses especialistas no local para que eles possam realmente fazer a avaliação e ser clicado na central de leite só o paciente que precisa, né? Então, lá na UPA, a diferença da UPA para o mini hospital é essa, principalmente. Eles ficam também com as demandas do CIAT por ter a avaliação do ortopedista e a escala de pediatria, como eu falei. Então, no total, hoje, nas urgências e emergências, a gente fica em média com 15 médicos de plantão 24 horas, né?
Para além disso, quando o paciente precisa ser internado em leito hospitalar, então ele é clicado numa central de leitos que é estadual, porque esse leito ele pode sair em qualquer local, tanto da regional quanto da macro-regional oeste, que são 5 regionais de saúde, né? Para ele ser encaminhado para um leito hospitalar. Então, é dessa forma que funciona o acesso do paciente ao sistema de saúde. Então, a principal diferença do atendimento da UPA é a questão ortopédica e também do atendimento pediátrico. É pediatria, psiquiatria e ortopedia. Então, hoje na UPA nós temos lotado um ortopedista que faz a avaliação dos casos que possam ser cirúrgicos, né? Nós temos uma escala de psiquiatras que fazem a avaliação dos pacientes que internam por saúde mental e nós temos uma escala de pediatras para fazer atendimento das crianças, essas 3 especialidades, digamos assim, estão lotadas na UPA hoje, né? Uma novidade, você até citou no começo da entrevista desse ano, foi a inauguração do novo espaço, da nova sede da Central de Especialidades, ali onde funcionava aqui na Pioneira o mercado primato antigamente. O que já dá para avaliar nesses primeiros meses de funcionamento da Central de Especialidades? O que teve de avanço no atendimento das especialidades do nosso município? Então, a Central de Especialidades, ela cresceu muito ao longo dos anos, né? Quando nós iniciamos a gestão em 2021, nós tínhamos filas que passavam de 2, 3 anos de espera para consulta na especialidade. O prefeito Beto, ele optou por destinar um recurso extraordinário, que a gente chama de recurso livre, um recurso que sai do gabinete, enfim, só para as pessoas poderem entender, é um recurso a mais, é como se fosse um dinheiro a mais, né, que o município teria, que o prefeito poderia optar investir em qualquer política que fosse. Ele entendeu que investiria na política de saúde e destinou R$2.800.000 ao longo de 2021 e 2022 para que a gente pudesse fazer mutirões para melhorar essas filas e zerar essas filas. E, além disso, ele destinou recursos para que a gente pudesse fazer contratação de médicos especialistas. E aí, nesse sentido, a Central de Especialidades ficou muito pequena. Então, a gente começou a buscar um local novo, né? E esse local que nós encontramos foi na Vila Pioneira, esse local que tu citou, né? Lá a gente tem hoje 18 consultórios, o espaço tem quase 1.000 metros quadrados, cresceu muito, né, em comparação ao que já foi, e é o que possibilita que a gente consiga, então, andar melhor com essas filas, né? Eu até trouxe alguns números para comentar. Por exemplo, no segundo quadrimestre agora, a gente, só para as pessoas entenderem, os números da saúde a gente divide por quadrimestres, né? São 3 quadrimestres. A cada 4 meses, a gente faz a prestação de contas da saúde, tanto financeira quanto em números. Então, a última apresentação que a gente fez foi final de setembro agora. Então, no segundo quadrimestre agora, nós fizemos 16.405 consultas pelo SUS nas especialidades, né? 17.000 consultas também pelo Siscopar. E em exames, nós fizemos pelo SUS 22.879 e pelo Siscopar 74.087 exames. Todos esses números são bastante expressivos, mas eles refletem justamente todos esses investimentos que foram feitos, né? Tanto para a contratação quanto para os mutirões. Isso fez com que as nossas filas de especialidades, desde janeiro de 2021 até mais ou menos metade de 2023, elas caíram, elas decresceram mais de 51%. Então, mais da metade dos pacientes saíram das filas das especialidades e foram realmente atendidos, né? Isso é muito bacana, porque era uma queixa bastante frequente a questão da demora, por exemplo, para ortopedia, para oftalmologia, para urologia, dermatologia, né? E eu sou servidora do município, então eu estou no município desde 2012, e a gente tinha contato com isso, né? Os pacientes sempre reclamavam bastante das demoras em relação a conseguir acessar a especialidade. Isso melhorou muito com esses mutirões e com o crescimento da Central de Especialidades, inclusive em termos de contratação de profissionais para trabalhar lá. Nesse sentido, vocês ainda enxergam alguma especialidade ou alguma demanda que ainda tem um gargalo maior, um problema maior aqui no nosso município? E você citou os mutirões. Essa é uma iniciativa que ainda vai ser realizada e que pode ser talvez um dos principais pontos para ir sempre diminuindo ou mantendo essa fila de uma forma mais estável? A gente tem procurado organizar o orçamento para que não seja necessário fazer mutirões, né? Então, a ideia é que a gente tenha um planejamento, tá? Para destinar um recurso específico para a Central de Especialidades, para que a gente possa tanto contratar quanto fazer hora extraordinária em final de semana
para poder tocar esses mutirões, tá? Quanto comprar consultas a mais pelo Siscopar. Então, essa é a forma que a gente tem tentado organizar. É claro que, diante da questão orçamentária que se coloca aí final de 2023 e início de 2024, onde a arrecadação dos municípios caiu muito, né? A gente não consegue refazer o mutirão que a gente fez 21 e 22, que ajudou a decrescer muito essas filas. Mas a gente tem trabalhado no sentido de organização para tentar, pelo menos, manter estável nesse momento, né? Saúde pública é sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque o SUS ele é subfinanciado. Aqui em Toledo, a gente tenta melhorar esse subfinanciamento com investimento municipal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O obrigatório constitucional é um investimento de 15% do que o município arrecada em saúde. Né? 15% para a saúde e 25% para a educação, que seria a maior percentagem. De acordo com os números do segundo quadrimestre de 2023, foi investido 30% em saúde. Então, foi investido em saúde o dobro do que está previsto constitucionalmente para ser investido. Isso faz com que a gente tenha uma saúde em Toledo que é acima da média se comparado com outros municípios de mesmo porte, de mesmo número populacional, de mesma arrecadação, né? Nós recebemos diversos prêmios aí, inclusive de acesso à saúde, fomos o 3º município em acesso à saúde no Brasil, esse resultado saiu no primeiro semestre, mas a gente tem desafio sim. Porque saúde pública é sempre um desafio. Por mais que a gente busque a perfeição e a gente saiba que a gente está num município que é acima da média, a gente entende que saúde é vulnerável. Ou seja, a pessoa ela nunca procura atendimento em saúde porque tá tudo bem, né? Exceto, vamos falar lá de um pré-natal ou de uma puericultura que é a consulta do bebê. Geralmente as pessoas, exceto essas situações, as pessoas vão procurar a saúde porque existe um momento vulnerável da vida delas, né? Então, a gente sabe que é difícil a gente alcançar a perfeição em termos de atendimento. Hoje, a gente vê que o maior desafio que a gente tem é em relação às cirurgias eletivas. As nossas maiores filas estão nas cirurgias eletivas. Esses mutirões da Central de Especialidades foram em consultas ambulatoriais. Então, muitas dessas consultas geraram encaminhamentos de cirurgia eletiva. E isso acabou aumentando as filas de cirurgia eletiva. Então, a gente sabe que tem pessoas que aguardam 2 anos, por exemplo, uma cirurgia simples como de hérnia, né? A gente sabe que tem pessoas que aguardam 2 anos para uma cirurgia simples de vesícula. E essas são especialidades que realmente não se tem o prestador aqui na região. Toledo não é gestão plena da atenção especializada. Ou seja, a Secretaria da Saúde hoje, ela faz gestão da atenção primária. A atenção especializada ficaria a cargo do Estado. Mas como a gente investe muito mais em saúde que o preconizado constitucional, a gente investe também em atenção especializada. E por isso da Central de Especialidades. Então, a abertura do hospital regional é uma situação que vem para tentar solucionar essa questão das filas das cirurgias eletivas, né? É uma forma da gente tentar buscar uma solução para aquilo que a gente considera ainda ser um ponto bastante delicado da nossa rede, ou seja, a gente tem acesso na atenção primária, hoje a gente tem 99% de cobertura de atenção primária no município, né? A gente tem um dos melhores pré-natais do país, a gente tem um ambulatório materno-infantil que é premiado, nós temos uma rede de saúde mental que cresceu muito nos últimos anos, tivemos N contratações no município, aumentou 15%, em torno de 15% o número de servidores na saúde, mas isso ainda não foi suficiente em relação às filas das cirurgias eletivas. Então, esse é um gargalo que nós estamos tentando solucionar justamente com os esforços múltiplos que têm sido feitos para a abertura do hospital regional. Você citou agora essa questão do hospital regional. É uma situação que a gente teve esse problema para a abertura da estrutura aí por anos. Primeiro, falar da emoção que você teve ali com a abertura dessa unidade e como que está hoje a estrutura, como que está o funcionamento ali nesses primeiros meses de abertura. Foram praticamente 20 anos de espera, né? Desde a pedra fundamental até a abertura do hospital. O hospital, ele, ao longo do tempo, foi muito politizado e criminalizado, de certa forma, estigmatizado, né? A gente sempre brinca na Secretaria da Saúde que tudo que é politizado demais em saúde não vai para frente, porque saúde tem muitas questões técnicas e precisa ser conduzido tecnicamente. Então, quando a gente iniciou em 2021, o prefeito falou,
precisamos abrir o hospital regional, vamos abrir, e vocês têm que ver o que precisa ser feito do ponto de vista técnico para isso acontecer. Eu te confesso que quando eu entrei lá, primeira vez que eu entrei lá em janeiro, porque eu nunca havia entrado, eu fiquei até um pouco preocupada, assustada, porque tinha paredes que estavam no reboco, o teto estava sem forro, porque foi a época que estavam sendo feitas aquelas adequações, que o hospital abriu e precisou fechar para fazer as adequações estavam sendo feitas naquela época. E a gente pensou, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí, depois, mais pra frente, o vice-prefeito Ademar determinou que nós íamos ter uma reunião na sexta-feira para falar das 3 coisas, para falar da estrutura, dos equipamentos e do formato de gestão, né? Isso foi muito bacana porque organizou a questão da abertura do hospital regional. Então, sempre foi o mesmo grupo que trabalhou, as reuniões sempre foram abertas, teve muita transparência e tudo, mas, assim, no nosso entendimento, foi o que fez andar realmente a questão do hospital, porque ficou parelho, sabe? Era uma reunião na sexta-feira que todo mundo participava e todo mundo sabia, saía dali com uma missão, com uma incumbência para fazer, e aquilo ali começou a ir cobrado semana a semana, então começou a fazer realmente andar, né? E no dia da inauguração foi uma emoção muito grande para quem esteve lá, viu, né? Justamente por toda essa questão, tanto da estigmatização do hospital, quanto da necessidade da abertura dele, né? Porque hoje o hospital regional, existe uma necessidade no município. Como que um município como Toledo, que é aí o maior produtor agropecuário, que é um município considerado rico, né? Não vai ter estruturas hospitalares à altura, porque hoje o que nos falta de acesso em saúde é isso, né? E claro que teve uma parceria aí com o governo do estado para que isso pudesse acontecer. A gente veio conversando com eles desde fevereiro de 2021 relacionado ao modelo de gestão do hospital. Então, a concessão onerosa do hospital foi um formato que o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, recomendou que fosse feito para que acontecesse, né? E com esse apoio que o governo do estado nos deu para que fosse possível também a abertura do hospital, tudo isso aconteceu, né? Então, hoje ele é uma realidade, ele tem funcionado sim, né? Então, desde o dia 21 de novembro já iniciaram as cirurgias e iniciou também os leitos de UTI. Anteriormente a isso já estava funcionando a internação clínica e o pronto atendimento regulado e o ambulatório, né? Porém, a gente sabe que hoje o hospital está funcionando com o freio de mão puxado pelas questões de que existe uma recomendação de que ele seja 100% SUS, quando na verdade a licitação foi para que ele fosse quanto mais SUS a empresa ofertasse, menor o reinvestimento, né? Então, quando a empresa, o Ideias, que é a instituição filantrópica que ganhou a licitação, fez a oferta, ela ofertou 85% de serviço SUS e 15% de serviço privado particular, né? Esses 15% seria o que subsidiaria a defasagem da tabela SUS, seria o que daria o respiro financeiro para o hospital. Quando veio a recomendação do Ministério Público para que o hospital funcionasse 100% SUS, a gente entende que é excelente, nós não temos absolutamente nada contra isso, é uma estrutura que bacana, maravilhoso, o município precisa disso, mas a gente precisa ter um entendimento que existe uma defasagem da tabela e que hospitais 100% SUS é muito difícil deles se sustentarem financeiramente por esse motivo, né? Porque a tabela SUS é defasada, mais de 10 anos sem uma atualização, né? Então, para a saúde financeira do hospital, está se trabalhando em N soluções que estão andando aí, graças a Deus, agora, para que o hospital possa realmente funcionar. Então, ele está funcionando, porém com freio de mão puxado por enquanto. A gente espera que quando essas soluções elas avancem ao longo do final desse ano e início de 2024, a gente possa ter ele em pleno funcionamento. Uma dessas questões, até no início dessa semana, a gente teve entrando um projeto na Câmara de Vereadores ali para ser trabalhada a situação de um aporte financeiro ali mensal do município para o hospital. Essa é uma das situações que vai fortalecer para que esse atendimento até o início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, esteja no seu 100% de funcionamento? Exatamente. Então, existe um termo de ajustamento de conduta, né, que foi assinado junto ao MP, que foi homologado pela parte superior do MP, do Estado, para que possa ter esse repasse. Mas isso tudo depende também de que o projeto de lei seja aprovado, porque são várias instâncias que precisam passar, né? Então, a gente tem aí pela frente homologação na Justiça, aprovação do projeto de lei, isso também precisa passar no Conselho Municipal de Saúde. A gente acredita que vai passar, porque a gente entende que todas as esferas têm
o entendimento da necessidade que o hospital funcione e mais, tem o entendimento de que o SUS é subfinanciado e que a tabela SUS está muito defasada, né? Então, esse recurso que o município vai estar investindo, ele vai estar investindo para que seja prestado serviço à população. E como eu te explicava, como o município ele já investe muito mais do que o obrigatório constitucional, não há problema que se invista em saúde especializada, uma vez que a gente já investe muito em atenção primária, né? Inclusive, quando a gente faz o demonstrativo financeiro da Secretaria da Saúde, a gente sempre mostra que muito mais da metade dos recursos são investidos em atenção primária. Então, hoje não há problema que o município invista, sim, recurso em atenção especializada e faça o repasse de recurso para o hospital em relação à saúde financeira dessa instituição. E claro, assim, que o objetivo disso não é ser feito de qualquer forma, né? O objetivo disso é que isso seja feito com auditoria. Então, vai ter contratação de uma empresa de auditoria externa, né? Para verificação de contas, prestação de contas, nada feito Foi tudo feito de uma forma muito transparente desde o início do hospital, como eu te falei, né? Do início do trabalho ao hospital. E a ideia é que a gente continue dessa forma, inclusive com esse repasse de recursos para o hospital. A gente chegando aos 100% da capacidade de atendimento do hospital regional, o que dá para dizer de qual será o impacto desse atendimento para a população de Toledo, para a população da região, em questão de quantidade de atendimentos, cirurgias, exames e tudo mais? Com certeza vai ser um impacto muito substancial. Por quê? O hospital ele tem 8 salas cirúrgicas. Em termos de número de leitos, ele não tem um número de leitos suficiente para essas 8 salas. Porém, a gente sabe que se forem feitas cirurgias ali de média complexidade, a gente pode rodar muito esses leitos. E vou te dar o exemplo das cirurgias que eu citei ontem, como antes, né? As cirurgias de hérnia simples, as cirurgias simples de vesícula, são cirurgias que hoje, às vezes, o paciente pode fazer até por vídeo, né? E tem equipamento muito bom para isso dentro do hospital, que se presta para isso, e 24 horas no máximo o paciente tem alta. Isso faz os leitos rodarem, faz o hospital produzir. E aí, nesse sentido, a gente entende que pode ser feito no mínimo 400 cirurgias mês ali, no mínimo, né? A gente pode estar internando entre 400 e 600 pacientes mês, mas no mínimo 400 cirurgias com o hospital rodando. Então, tu imagina todas essas filas que a gente tem para cirurgias eletivas, esse desafio que é a ortopedia lá na UPA, que os pacientes às vezes ficam esperando 4, 5, 6 dias, às vezes uma semana para ser puxado para fazer uma cirurgia de ortopedia, porque não tem vaga nos hospitais da região para puxar esses pacientes, né? Então, tudo isso o hospital regional deve ajudar muito a essas filas andarem e esses pacientes serem atendidos com maior agilidade, mantendo qualidade, né? Então, a gente espera, a gente entende que o funcionamento do hospital vai ter, sim, um impacto enorme para a região em termos de prestação de serviço. Uma outra situação é a falta de alguns prestadores, né? Hoje a gente sabe que aqui na região nós não temos SUS prestadores para a especialidade de vascular e a especialidade de urologia. Essas especialidades, a gente via SUS, principalmente cirurgia, né? A parte ambulatorial a gente tem, mas a parte de cirurgias geralmente precisam ser encaminhadas para fora, inclusive da regional. Então, Toledo está na 20ª Regional de Saúde, que são 18 municípios, e a gente tem outras 4 regionais que compõem a macro, que é Cascavel, Foz, Francisco Beltrão e Pato Branco. Né? Muitas vezes os nossos pacientes eles precisam sair da nossa regional para fazer o procedimento em outra regional ou até ser encaminhados para Curitiba, muitas vezes, né? Que é a referência principal do estado que a gente chama de TFD, tratamento fora do domicílio, para eles poderem acessar o serviço porque não tem o serviço aqui. Um dos objetivos do governo do estado, e o secretário Beto Preto tem falado bastante nisso em todos os discursos que ele faz, é a descentralização do serviço especializado de saúde. Então, a Secretaria de Estado da Saúde também tem o entendimento que esse prestador precisa estar aqui. E hoje, urologia, vascular, cirurgia ginecológica também são especialidades que a gente tem dificuldade. E o hospital regional vem para cobrir essas especialidades, né? Então, dentro do termo de referência, quando a gente colocou lá na licitação, lá no documento que a gente encaminhou, o que precisava ter no hospital regional,
Foi pactuado que ele precisava ter urologia vascular, cirurgia ginecológica, tá? Justamente para que ele atendesse essas demandas. Então, além de atender as demandas, que hoje a gente tem um número substancial de pacientes esperando em fila, a gente espera que ele atenda também as demandas das especialidades que a gente não tem. E assim facilita o acesso das pessoas a essas especialidades, a esse tipo de serviço. Outro tema importante é a questão da Covid-19. Quando o prefeito Beto assumiu, você assumiu como secretária, a gente vivia um momento ali ainda tenso por conta da pandemia. O que dá para falar hoje sobre a Covid-19, o cenário atual? A gente viu nos últimos boletins um certo aumento no número de casos, é uma situação que ainda causa alguma preocupação. Como que vocês estão analisando o cenário atual dessa doença? A Covid é uma doença, o Covid-19 é uma doença respiratória de vias aéreas superiores majoritariamente, né? E que trouxe, sim, eu acho que foram, posso falar dessa forma, acho que perdas diversas, não só de pessoas queridas para todos nós, mas também no sistema de saúde, porque desorganizou o sistema, né? Às vezes as pessoas questionam assim para mim, nossa, que coragem assumir a secretaria na Covid, né? Na época da Covid, a gente estava tão focado em salvar vidas que a gente focou o serviço nisso e o serviço funcionou, porque o profissional de saúde, ele é treinado para isso, para salvar a vida. Então, funcionou muito bem. Tanto que a gente recebeu vacina, projeto da Pfizer com o Ministério da Saúde, o FPR, Moinhos de Vento, foi sensacional o que aconteceu aqui, enfim, tudo isso. O pós-Covid foi pior, porque o sistema ficou muito desorganizado. A rede, ela tem uma organização, como eu estava te explicando, né? E toda essa organização se desfez porque todos os serviços deixaram de fazer saúde preventiva para salvar vidas. E aí, para a gente poder recuperar essa organização, para poder recuperar essa vocação da saúde preventiva, principalmente da atenção primária, isso é muito trabalhoso mesmo. A gente teve que começar do zero. Toledo sempre foi muito avançado em termos de atenção primária e a gente perdeu tudo isso na Covid, né? E eu sou prova disso porque, como eu te falei, eu sempre trabalhei no município, então eu trabalhava na atenção primária e a gente viu essa desorganização. A retomada foi difícil, mais ou menos no meio desse ano a gente consegue dizer que avançou muito, que se estabilizou, que hoje a gente está bem organizado, porém a gente sabe que alguns resquícios ainda ficam e a gente vai tentando organizar. Em relação ao cenário atual, a gente vê que tem sim, eventualmente, algumas ondas, alguns aumentos dos números de casos. Porém, epidemiologicamente, a gente entende que a Covid passou a ser uma doença como a influenza, digamos assim, né? H1N1, hoje, é uma doença tão grave quanto o Covid-19. Por quê? Porque a gente tem vacina. Então, para quem a doença é grave? Para aquelas pessoas que não estão vacinadas e que são pessoas que têm algum tipo de imunodepressão ou pessoas que são grupos de risco, como os idosos, como as crianças pequenininhas, como os pacientes que são crônicos, como esses pacientes que são mais vulneráveis, né? Então, hoje a gente trata a COVID na saúde como H1N1. Ou seja, as medidas de precaução são as mesmas. A pessoa que está doente, ela precisa usar máscara para não ficar espalhando isso. A questão de lavagem de mãos, de uso de álcool em gel, tem que ser uma prerrogativa de todos. Não é porque a gente estava no meio da Covid que a gente tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão sempre, tem que usar álcool em gel sempre. Isso é questão de medida de higiene mesmo. E a vacinação precisa sempre ser preconizada e precisa sempre ter a carteirinha em dia, porque é a forma como a gente tem de proteger contra a doença. As vacinas, elas são criadas sempre ou para doenças que se espalham muito fácil, ou para doenças que têm uma alta morbimortalidade, né? A Covid tem as duas. Ela se espalha muito fácil, por ser uma doença respiratória, né? E ela tem uma alta morbimortalidade, em especial para os grupos de risco. Então, é muito justificável a necessidade de uma vacina para Covid, assim como é para a influenza H1N1, que é a vacina da gripe que a gente faz todo ano nas campanhas. Então, hoje a gente trata a Covid dessa forma. A gente fica de olho nos números, porque isso sempre incrementa muito os nossos pronto-atendimentos, aumenta muito o número de atendimentos das pessoas por causa das questões de afastamento, principalmente, né? E também nas unidades básicas de saúde aumenta muito o número de atendimentos, mas a gente entende a doença como uma doença prevenível e uma doença que tem medidas de higiene que auxiliam muito no seu controle e na sua prevenção também. Você citou a questão da vacinação, a gente vê
principalmente vindo já desde lá de cima do nível federal, muitas campanhas envolvendo vacinação e para várias doenças, principalmente para o público infantil, né? Como que você vê a importância dessas campanhas e como que está a adesão da população a essas campanhas? A gente viu durante principalmente essa época de pandemia muitas brigas políticas ali por conta dessa questão da vacinação. Como que você vê a procura da população depois desse clima mais tenso nesse sentido? Bom, eu sou pediatra. Então, tu pode imaginar, assim, que a minha opinião sobre vacinas com certeza que vacinas são seguras, vacinas salvam vidas, vacinas previnem doenças, né? A gente tem um calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações, é um dos mais completos do mundo, com as vacinas gratuitas pelo SUS e de qualidade, né? E Toledo já foi reconhecido, o Brasil já foi reconhecido, inclusive internacionalmente, por ter esse calendário muito completo, né? Nós tivemos um período de redução de adesão da população à vacinação, porém, em especial em 2022, no ano passado, nós trabalhamos muito fortemente as campanhas. Então, em termos de campanha, no ano passado, nós fizemos tranquilamente mais de 12 campanhas no ano, né? Campanhas que eu falo assim, abrir a unidade básica de saúde no sábado ou no domingo, estender o horário de funcionamento da unidade, nós fizemos vacinação no shopping, no Lago, no Diva Paimbate, fizemos vacinação no Lago Novo, fizemos vacinação nos mercados, fizemos vacinação nas escolas e nos CMEs, com autorização dos pais. Então, não tem um lugar que nós não fomos ano passado fazer vacinação. E com todas as campanhas que nós fizemos, a população, graças a Deus, aderiu. Então, a gente teve, no ano passado, em 2022, coberturas vacinais aqui em Toledo, para as crianças de até 1 ano, melhores que as coberturas de 2019, que foi quando começou a surgir todo aquele movimento anti-vacina, tá? Então, aqui a população adere. Ainda bem, porque assim, a gente vê locais do Brasil, a média de cobertura vacinal do país está em 50%, tá? Aqui em Toledo, os alvos de vacinação giram em torno de 90%, 95% a depender da vacina. Nós temos 2 vacinas que não atingem esses alvos e todas as demais, que já é histórico isso, e todas as demais do calendário até 1 ano, todas atingiram em 2022, em 2023 muito provavelmente a gente vai atingir de novo, porque a população adere, né? E aí, o que é importante a gente salientar disso? Esses locais que têm em torno de 50% de cobertura de vacinação, a gente vê as doenças reaparecendo, tá? Doenças como meningite bacteriana, doenças como doenças muito graves, como, por exemplo, sarampo, né? A gente teve notícias aí nas fronteiras do país de reaparecimento de sarampo, pneumonia bacteriana, que hoje a gente tem a prevenção através das vacinas, doenças muito, muito graves que podem ter alta mortalidade para as crianças reaparecendo. E a gente sempre gosto de lembrar que vacinação é pacto coletivo de saúde. Quando eu vacino meu filho, eu me vacino para uma doença, eu estou protegendo a mim e eu estou protegendo a comunidade. Justamente porque quanto mais pessoas vacinadas a gente tem, menor a chance desse vírus ou dessa bactéria circular entre nós. Porque, imagina, ela vai em ti e aí ela não consegue, porque tu tá vacinado. Ela vem em mim, não consegue porque eu tô vacinado. Vai em outro, em algum momento ela morre porque ela não tem um hospedeiro para se instalar. Os vírus e as bactérias, eles sobrevivem porque eles têm que ter um corpo para se instalar. Se eles não têm, eles vão, com o tempo, deixar de circular na comunidade, né? Deixar de estar presente na comunidade. Então, a vacinação é pacto coletivo. Se eu deixo de vacinar o meu filho, ou se eu deixo de me vacinar, eu não estou prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando a todas as pessoas que estão à minha volta, né? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. E aqui em Toledo, graças a Deus, a gente tem boas coberturas, sim. E não fechamos ainda as coberturas do ano de 2023, mas eu acredito que a gente vai atingir as mesmas coberturas de 2022. Uma outra situação no setor de saúde, que envolve principalmente o setor de saúde, que foi muito debatida e continua sendo debatida nesse ano, é a questão do salário dos médicos ali da saúde da família, que envolve também ali o subsídio do prefeito. Hoje a gente tem uma comissão mista na Câmara debatendo essa situação. Como que você enxerga esse problema e como que você vê esse debate? A gente tem trabalhado muito para resolver esse problema, né? Quando o profissional ele fez o concurso, ele tinha prometido,
prometido a ele um plano de carreira, né? E aí a gente tem colegas aí que já estão há vários anos tendo descontado valores substanciais do seu subsídio no final do mês pelas questões do redutor constitucional. O salário do prefeito ficou congelado por 5 anos, se não me falha a memória, 4 ou 5 anos, né? Enquanto os salários dos servidores continuaram recebendo as correções da inflação, que sempre acontecem ali por março, mais ou menos, né? E isso fez com que o redutor constitucional não permitisse que os profissionais recebessem os seus vencimentos, porque hoje ninguém pode ganhar mais que o prefeito, né? Se o prefeito tem o salário congelado e o salário dos servidores continua aumentando, em algum momento o salário de alguns servidores ultrapassaria o salário do prefeito, foi isso que aconteceu com esses médicos, né? E aí nós tínhamos esse problema bem importante para resolver, porque a estratégia de saúde da família é o principal carro-chefe da atenção primária. É ali que 80% a 85% dos problemas da atenção primária são resolvidos, das unidades básicas de saúde, como eu te falei, né? E esses profissionais são profissionais que puxam bastante isso nas unidades, né? A gente sempre lembra que na APS a gente trabalha com uma equipe. Todo mundo é importante, mas o médico da APS, é claro que ele tem uma importância bastante importante, uma importância importante, ficou redundante, mas ele é muito importante para que a rede funcione, né? E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido para que pudesse ser reorganizado o salário do prefeito ou uma outra forma que fosse possível para que a gente pudesse resgatar essa questão dos vencimentos dos profissionais. E, inclusive, os nossos médicos hoje, no concurso público, é exigida a residência ou a pós-graduação e especialização em medicina de saúde da família, que é uma especialidade. Então, o nosso médico da estratégia, ele não é um clínico geral. Ele é um médico, quando a pessoa se forma em medicina, ela se forma como clínico geral. O nosso médico da estratégia, ele é um médico que faz no mínimo 2 anos de residência depois da faculdade de medicina em estratégia de saúde da família, para que ele possa ser admitido no concurso. Isso é uma exigência do concurso, né? E aí, nesse sentido, eles são especialistas também, né? Então, tem toda uma questão de qualidade envolvido no atendimento à população por esses médicos. E temos trabalhado muito nisso. Então, a gente conseguiu uma vitória aí para que tenha a fixação do salário do prefeito para 2025, né? Para que possa reduzir essas perdas. Mas essa comissão foi estabelecida justamente para que tenha, essa comissão mista na Câmara está estabelecida para que tenha uma solução definitiva para esse problema. Esse não é um problema só do município de Toledo. Tem outros municípios aí que estão fazendo limonada do limão e trabalhando de outras formas, sem médicos 40 horas, justamente por esse mesmo problema. Então, em algum momento, isso vai ter que chegar lá em cima, né? Seja em Curitiba, seja em Brasília, para que as coisas sejam organizadas e o programa da Estratégia de Saúde da Família, ele possa se manter como é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, a ideia dessa comissão mista é justamente procurar uma solução definitiva e não só a solução de fixar o salário do prefeito para 2025, para que lá em 2025 eles não tenham descontados os valores dos vencimentos, né? Um outro problema que a gente tem é que se o salário do prefeito continua congelado, se ele não é atualizado, digamos assim, né? Tem muitos outros médicos na cola que vão chegar nisso com o tempo. Porque hoje a gente tem não só os médicos, os T8 da Estratégia de Saúde da Família, mas a gente tem os clínicos gerais de 20 e 30 horas, a gente tem os pediatras de 20 e 30 horas, e a gente tem colegas que estão aí no município há muitos anos, né? Estão há 15, 20 anos trabalhando no município. E com o tempo, o plano de carreira da prefeitura, a gente vai tendo progressões. Então, se isso não for corrigido, a gente sabe que daqui 2, 3 anos a gente vai ter mais de 40, 50 médicos da nossa rede, se eles continuarem trabalhando conosco, tendo o redutor constitucional. Então, imagina, tu fez um concurso, tu tinha prometido um vencimento específico, com uma progressão específica, e chega um determinado momento que tu deixa de ganhar porque tem o redutor. E é nesse sentido que o problema precisa ser resolvido. A gente citou aqui no início os trabalhos feitos durante o ano de 2023. Agora, falando do ano que está para chegar, do ano de 2024, o que a Secretaria de Saúde tem de projetos para o próximo ano? Tem alguma coisa de estruturas a serem melhoradas, a serem entregues? O que está previsto para o próximo ano no setor de saúde? Então, só antes da gente falar, eu acho que é importante a gente fazer um balanço da atenção primária, né? A atenção primária, como eu te falei, ela foi reorganizada no pós-pandemia.
A gente teve uma contratação recorde de servidores para a Secretaria da Saúde. Saímos de 985 para 1.153 servidores, foi um aumento de 15%. Isso fez com que a rede se fortalecesse e aumentasse, né? Nós tivemos, por exemplo, contratação recorde de odontólogos. Foram 10 odontólogos com equipe, que fez a nossa cobertura de odontologia sair de 13% para mais de 60% de cobertura no município, né? A gente teve implementação do ambulatório materno-infantil, que é o AME, famoso AME, que todo mundo conhece agora no município, né? Que tem ginecologista, tem pediatra, tem equipe multidisciplinar lá, com enfermeiro, com fono, com psicólogo, assistente social, com uma série de profissionais a mais para que possa fazer o cuidado das gestantes e das crianças de alto risco, né? Então, a atenção primária avançou muito nos últimos anos. Além disso, havia unidades básicas do interior que estavam fechadas sem médico, foi colocado médico nesses locais, muitas unidades do interior voltaram a funcionar e a gente ampliou 3 equipes de estratégia de saúde da família e 8 equipes de atenção primária desde o início de 2021 para cá, né? Na verdade, de 2022 para cá, porque a gente teve a Lei Complementar 173, que caiu em dezembro de 21 e a gente só pôde contratar depois disso. A gente teve a implementação das gerentes também, que foi um projeto de lei que foi feito. Então, hoje, todas as unidades básicas de saúde têm o profissional gerente, né, para organizar. E aí, com as gerentes, veio o acolhimento. O que é o acolhimento na atenção primária? É justamente, a gente precisa plantar a sementinha nas comunidades de que as pessoas não precisam ir para a porta do posto de saúde às 6 horas da manhã. Porque como que funciona o acolhimento? Todas as pessoas que chegarem às 7, às 7h30 ou às 8, vão entrar e vai ter um profissional de saúde que vai escutar o que a pessoa precisa. Isso se chama acolhimento. Então, vai conversar com a dona Maria, com o seu João, com o seu José, com a dona Joana, para saber o que a pessoa precisa. Porque nem todas as demandas, elas precisam necessariamente de consulta médica. Muitas demandas, elas podem ser agendadas para o dia seguinte. Muitas demandas, o enfermeiro vai resolver. Muitas demandas são relacionadas a consultas de especialidade, então tudo isso pode ser organizado de forma que a gente consiga aproveitar melhor as consultas médicas, tá? Então, esse é o acolhimento que a gente implementou. As primeiras 2, 3 consultas do médico sempre são retorno, e enquanto ele tá, ou são agendadas já, previamente por necessidade, e enquanto ele está atendendo essas consultas, a população é ouvida. Isso quer dizer que se o seu José foi o último a chegar, mas ele tem uma situação que ele precisa de consulta médica para aquele dia, e o profissional da saúde detectou essa necessidade, ele vai ser atendido. Então, ninguém precisa chegar antes na porta do posto. Todo mundo vai ser ouvido e vai ser organizada a agenda conforme a necessidade de saúde das pessoas. Ah, mas terminou o número de consultas. Bom, daí a gente começa a trabalhar com remanejamento. Remanejamento entre as unidades, remanejamento com UPA e com a UPA, mas a ideia, ou às vezes até uma interconsulta com o médico, que é o profissional enfermeiro ir lá, conversar com o médico, Dona Maria tá aí. Porque na unidade básica de saúde, como é uma população adstrita, como é a população do bairro, geralmente os profissionais já conhecem os pacientes, né? Então, às vezes a enfermeira chega pro médico e fala, Dona Maria tá aí, ela tá com tal coisa, o que nós vamos fazer? Né? Essa é a ideia do acolhimento. Então, desde que a gente implementou o acolhimento em fevereiro, tem sido um desafio grande, porque tem muitos locais que as pessoas ainda entendem que precisa ir cedo, né? Tem alguns locais que, às vezes, o fato de se comunicar que tem 10, 12 consultas naquele dia, as pessoas acham que porque elas são o 15º da fila, não vai ser atendido. Mas não é isso. A pessoa vai entrar e não quer dizer que o primeiro vai ser a primeira consulta, o segundo vai ser a segunda consulta, né? E nisso, para nós, a gente considera um ganho substancial na atenção primária, porque a gente começa a qualificar o nosso atendimento. A gente começa a dar para a pessoa o atendimento que ela precisa naquele momento. E a pessoa que é leiga, que não entende de saúde, ela não é obrigada a saber se ela precisa ou não de consulta médica. Quem tem que orientar isso somos nós. Então, quando a gente ouve, quando a gente faz o acolhimento adequado, a gente começa a organizar e qualificar o nosso atendimento, né? E a atenção básica, ela avançou tanto, principalmente na atenção materno-infantil, que a gente recebeu aí recentemente do Ministério da Saúde uma certificação em relação à eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis. Nós somos o único município do país
a receber essa certificação. Nós somos o segundo município, historicamente falando. Guarapuava recebeu em 2022 e em 2023 nós fomos o único. E fiquei muito orgulhosa porque estive lá, recebi das mãos da ministra, né? O prêmio foi muito bacana, assim, foi um reconhecimento nacional, mas muito mais bacana do que isso foi o reconhecimento ao trabalho técnico das pessoas. Porque uma certificação como essa depende de toda a rede, né? Se tiver um pontinho da rede que não esteja trabalhando corretamente, a certificação não vem. O Ministério da Saúde veio aqui e ficou 2 dias em Toledo, conversando com os pacientes, analisando aleatoriamente os nossos prontuários, conversando com os servidores e vendo como que as coisas funcionavam na prática. Por 2 dias, em unidades básicas de saúde, no Siscopar, na Secretaria da Saúde, conversaram com o Conselho Municipal de Saúde, foram no hospital, foram em vários locais. E o retorno que o Ministério deu para nós, sinceramente, assim, é uma das coisas que mais faz valer a pena a gestão, porque a gente vê que a gente realmente está fazendo diferença na vida das pessoas. Primeiro, pelos elogios que a gente teve dos profissionais do Ministério em relação ao funcionamento da saúde pública em Toledo. Eles ficaram encantados. E às vezes a gente trabalha tanto e a gente busca tanto a perfeição que a gente não para ver o que a gente faz, né? Então foi tão bacana esse retorno, a gente ficou muito emocionado mesmo com o retorno deles. E segundo, porque assim, existe uma máxima em saúde que a gente fala que quando a gente está cuidando da saúde materno-infantil, a saúde das nossas crianças, é um indicador de saúde pública. Quem não cuida da saúde das crianças não cuida de mais nada, tá? Então, se a criança tá bem atendida, se o materno-infantil está bem feito, é um indicador de que a gente está caminhando no lugar certo, ou do jeito certo, né? E quando a gente evita a transmissão vertical de uma doença, que é passar a doença da mãe para o bebê, a gente está... numa análise bem simplista, a gente vai ter uma criança saudável. Isso faz muita diferença na vida de uma família. Isso faz diferença para aquela criança que um dia vai ser um adulto. Então, é uma criança que não vai ter uma doença, porque a gente evitou que essa doença fosse transmitida. E aqui, no nosso caso, a gente está falando de 2 doenças graves, como HIV e sífilis. E a gente está falando de uma família, porque é uma família que vai ter uma criança saudável, né? Então, isso foi bacana demais, esse reconhecimento. Não só pelo prêmio, pela certificação, pelo reconhecimento que isso traz, mas pelo reconhecimento ao trabalho realmente de todos os servidores da atenção primária. Então, a gente ficou muito feliz, porque às vezes são coisas que não têm tanto impacto, digamos assim, político, né? Mas é a prova de que funciona realmente muito bem a saúde no município, né? Em relação ao que a gente tem de planos que tu perguntou, a gente tem aí... para acontecer a construção de uma unidade básica de saúde na Pioneira, que vai ser uma unidade sensacional. A Pioneira hoje é o local que a gente tem a menor cobertura de atenção primária. A gente tem o Maracanã, que está terminando a obra, tá? Já está 99%, deve ser entregue agora, na próxima semana, no máximo na outra. Claro, tem final de ano agora, então início de janeiro eu acredito que a empresa entrega, para a gente poder entregar para a população. E eles estão temporariamente funcionando no centro de fisioterapia, né? Então, o Maracanã vai melhorar, porque o espaço físico vai ficar melhor, né? A gente tem a Paulista, que está em reforma, depois que a Central de Especialidade saiu dali, né? Choveu dentro, que levantou o telhado, não sei se as pessoas lembram, que teve uma época que teve uns vendavais aí em Toledo, levantou todo o telhado da unidade. Aí choveu dentro, tá? Mofou tudo, piso, forro, porta, tudo. Então, assim, quando... A gente esperou a central nova ficar pronta. Quando a central saiu, a gente fechou para reformar, tá? Então, tá trocando piso, tá trocando porta, tá pintando, tá trocando forro, tá trocando tudo lá dentro para a unidade ficar habitável. Tem alguns médicos até que já estão na rede, tá só esperando a unidade ficar pronta para poder ir para lá trabalhar. Então, já vai aumentar a cobertura aqui na Paulista também com isso. Mas, ainda assim, a Pioneira é um bairro muito populoso, né? E é um bairro, é um setor que as pessoas estão acostumadas a consultar só no mini hospital. E as pessoas precisam ter uma unidade básica de saúde para elas, precisam ter acesso à saúde preventiva, ambulatorial, tudo isso. Então, a nossa prioridade ficou realmente focada em melhorar a cobertura de atenção primária aqui na Pioneira, né? E aí, o projeto está pronto, a gente vai ter um convênio com o governo do estado para construir essa unidade, tá? Vai ser uma unidade grande, vai ser uma unidade para, no mínimo, 4 equipes, tá? E acho que as pessoas vão se encantar muito quando for publicizado o formato dessa unidade, porque vai ser... inédito, histórico, vai ser muito, muito bacana o formato como a gente idealizou ela,
Não vou contar mais para não, né? Já tem um espaço para essa Já unidade? tem o espaço, o projeto já está finalizando os complementares, né? Então, finalizando os complementares, a gente vai licitar. Então, agora para o início do ano, a gente deve estar licitando já. Já tem o recurso, já tem o espaço, já tem o projeto e está finalizando os complementares. Para quem não sabe, os complementares é elétrico, hidráulico, aquela parte específica do projeto, né? Além disso, nós vamos receber recurso do governo do estado para a construção de outras 4 unidades, tá? E para ampliação de outras 5. Porque hoje a gente não consegue aumentar mais a cobertura de atenção primária. Então, vamos supor que o prefeito quisesse contratar mais 10 médicos para atenção primária. A gente não tem onde colocar. Porque não tem mais espaço físico para isso. Então, a gente precisa ampliar algumas unidades existentes e precisa construir outras para que a gente possa ampliar a cobertura. E aí, é nesse sentido que a gente foi buscar recurso no governo do estado, e o governo do estado tem auxiliado. Tá? Então, a gente vai ter a construção de 5 com a da pioneira, 4 mais uma da pioneira, e ampliação de mais 5. E, além disso, em termos de estrutura, a gente teve aí na semana passada a inauguração das duas sedes novas dos CAPs, né? Então, CAPS AD e CAPS 2, que são serviços que prestam atenção para a saúde mental especializada, né? O CAPS 2 para as pessoas que têm doenças crônicas e graves e persistentes em saúde mental, como, por exemplo, esquizofrenia, tá? E o CAPS AD, pessoas que têm problemas com adição de álcool e drogas. Ambos estavam em sedes muito ruins do ponto de vista de ambiência, tá? E pequenas, inclusive, porque, como eu te falei, teve contratação de servidor, então não cabia mais os servidores dentro das sedes, e aí a gente buscou 2 sedes novas e fizemos a inauguração na semana passada, né? Então foi muito bacana, foi muito emocionante, do CAPS-AD, inclusive, tem uma homenagem para o Dr. Renan, né? Foi muito bacana. Mas as perspectivas aí para esse ano são principalmente em relação à melhoria e ampliação das estruturas da atenção primária para que a gente possa continuar crescendo, que hoje a gente não consegue mais crescer pela falta de espaço físico mesmo. Gabriela, para encerrar esse nosso bate-papo, espaço aberto para deixar o último destaque sobre o trabalho do setor de saúde aqui no município de Toledo. Então, como eu falei antes, saúde é um desafio muito grande, tá? Por ser subfinanciado e por ser um momento de vulnerabilidade das pessoas. Aqui a gente está sempre em busca da perfeição realmente, né? Mas a gente sabe que os desafios são imensos e que a perfeição mesmo a gente não consegue, mas a gente quer proporcionar realmente o melhor acesso com a melhor qualidade para o usuário. Finalizando, acho que a gente pode citar que nós tivemos a mostra regional de trabalhos da 20ª Regional de Saúde, então os 18 municípios da nossa regional. Dos 15 trabalhos selecionados para apresentação, foram 40, acho, 40 e poucos inscritos. Dos 15 selecionados, 7 foram de Toledo. E o que traz muita alegria pra gente é que desses 7 era cada um de um departamento. Então, a gente teve trabalho do Endemias lá, da dengue, que tá fazendo um trabalho sensacional de prevenção, tá? A gente teve trabalho da atenção primária, a gente teve trabalho da atenção especializada, a gente teve trabalho do departamento de gestão em relação aos sistemas da Secretaria da Saúde. Então, hoje o que a gente vê é que os departamentos eles estão crescendo juntos de forma uniforme pela equipe sensacional que a gente tem, trabalhando muito unida e de forma muito dedicada, com o objetivo final de proporcionar acesso e qualidade para os pacientes. E vejo que, como a gente tem uma liberdade, um apoio muito grande do nosso gestor, que é o nosso prefeito Beto, para que a gente possa trabalhar a saúde com tecnicidade, é isso que faz a gente conseguir avançar. Então, a gente sabe que os desafios continuam, mas acho que os desafios vêm para nos estimular cada vez mais, tentar ser melhores no que a gente faz. E vejo que a gente tem conseguido e vamos avançar cada vez mais. Gabriela, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, com a população de Toledo e passar um pouco mais do trabalho realizado na Secretaria de Saúde. Nosso agradecimento. Imagina, a gente está à disposição sempre e à disposição da população também, sempre para conversar. É muito importante que a gente tenha essa troca. Nós recebemos a secretária de Saúde do município de Toledo, Gabriela Kucharski, ela que falou um pouco sobre o ano de 2023 no setor de saúde, falou sobre vários temas importantes aqui da saúde do nosso município, hospital regional, central de especialidades, atenção primária, vários temas ali importantes nesse setor. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site,
no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, lá na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube tem outras entrevistas e também tem nosso podcast Tô no Pod, com uma conversa um pouco mais longa, mais descontraída com algumas personalidades aqui do nosso município. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todo o conteúdo. Nos vemos em breve e até mais!